Ok, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa oitava mentoria, mentoria número 008. E essa mentoria, ela tem como objetivo verificar como é que foi a aplicação daquilo que vocês viram na mentoria anterior. A gente teve uma semana aí de sem mentoria, né? Que deu um tempo aí também para vocês aplicarem isso. Então, hoje eu queria entender como foi. O que que foi positivo, o que houve algum aprendizado, houve alguma dificuldade, houve alguma coisa melhorou, ou então a aplicação não foi esperado. Todo comentário é positivo, todo comentário aqui é importante para a gente conversar e para a gente entender, né, o que aconteceu. Eu quero pedir uma gentileza de algum de vocês, um voluntário, para falar um pouco como é que, se você aplicou e como é que foi tudo isso. Quem poderia? Eu não Então, estava presente, né, na passada, aí eu não consegui assistir para aplicar, né? você não Mas assistiu? Você não assistiu? não consegui assistir. Eu Hum, até tinha programado para assistir e não acabei não assistindo. hum, tá ok. Alguém aplicou? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, Carlos? Tá bom. Apliquei, e igual a gente estava conversando no começo, mas eu vou repassar aqui. Alguns deram certo, outros não, mas o que eu pude ver de melhoria é que por mais que eu pegasse duas recomendações, três recomendações, esse baixo número estava bem qualificado e eu não tinha dificuldade em marcar ou ser recebida por eles. Então, isso para mim já melhora muito, porque na minha visão, e é uma opinião minha, tá? Eu não sei como os outros pensam, mas eu sou muito mais pegar três nomes bem avisados, pessoas que recebem bem, que a conversa vai ser até um pouco mais tranquila, até pro lado financeiro mesmo, a pessoa ela já tem uma consciência financeira melhor, do que 10 nomes que assim, não vai me receber, ou vai ficar me dando perdido, ou nem vai atender, enfim, vai falar que vai marcar e depois desmarca, e aí aquele desespero de querer marcar, porque é o nome que você tem, então fica enchendo o saco. Então, assim, eu vi que talvez para mim precise só de mais prática mesmo, porque é um pitch, né? O que você nos ensinou, essa técnica é um pitch que precisa ser treinado para que saia de uma forma mais natural. Então, eu acho que às vezes talvez só falta mais essa prática, e conforme for marcando os fechamentos e as reuniões, eu acho que falar igual você fala, de uma forma mais tranquila e natural, igual você falou, para a gente sempre aplicando quando der, para que, né, não fique algo muito robotizado, ou a gente tentando lembrar, pô, agora é essa parte, essa parte. Mas é isso, eu tive, foi positivo, pelo menos para mim. Legal. O que que mudou da forma como você fazia e essa forma nova, melhorada que você fez? O que que, por que o que você fazia antes, agora o resultado é melhor comparado um ao outro? Você notou a diferença? Sim, bom, a forma que eu fazia, às vezes, muitas vezes, não deixava a pessoa confortável, então isso automaticamente, por mais que ela passava pela insistência, só que é aquilo, né? Às vezes você pega cinco, seis, sete recomendações, só que aquela pessoa ela já passou daquele jeito, ela nem queria passar. Na verdade, ninguém quer, só que eu acho que é a forma como a gente pede, né? E Hum, aí a pessoa já daquela forma, se você puder me recomendar, ou ótimo, quem? Que a gente é muito ensinado assim, né? Abaixar a cabeça e deixar a pessoa constrangida, né?
Aí, às vezes, a pessoa lá nem avisa também que vai entrar em contato. Eu acho isso muito desgastante na hora do abifone. E aí a pessoa não atende. Aí você volta pro recomendante. Ah, por favor. Aí a pessoa, tá, vou avisar. Aí não aviso. Então fica isso, assim. Eu vejo que melhorou. Ah, eu não peguei alto volume de recomendação como eu gostaria, mas as poucas pessoas que eu peguei me atenderam muito bem e pessoas que ganham bem. E pessoas bem qualificadas. Então, para mim, eu acho que isso mudou muito, assim, pensando nesse Legal. aspecto. E o que que foi a diferença? Por que que essas pessoas começaram a te atender melhor? O que que você contaria para a gente aqui? Ah, por causa do recomendante, você já deixa tudo muito preparado antes de você ligar. Então, é o fator confiança que você falou. Quando você está ali no fechamento e aplica aquilo ali que você tinha passado para gente, perguntinha mágica, pede para ele avisar. Eu fiz o que você até indicou de fazer uma mensagem padrão pequena, e tá dando muito certo, viu? Porque assim, às vezes eu falo assim, olha, você pode avisar. Ah, aviso sim, depois eu aviso. Eu falo, não, tem como ser agora, eu tenho até uma mensagem aqui, aí eu pego e já envio. Aí é uma mensagem pequenininha. Olha, conversei com a fulana de tal, lembrei de você, uma pessoa de confiança, recebe ela porque você vai gostar. A minha mensagem é mais ou menos assim, sabe? E é algo assim. E toda vez que eu ligo, a pessoa já sabe, ah, não, ele me mandou uma mensagem sim, fiquei até curioso, porque fulano é um grande amigo meu, quero entender o que você faz. Então, assim, já é outro tom quando você liga assim. Ah, ele me mandou seu contato mesmo, salvei aqui. Então, assim, já é menos dor de cabeça para ter que ficar Oh, ligando para tanto de gente e ninguém te atende, nem sabe quem é você, sei lá. uhum, bacana. Então é isso, Outra, assim, eu acho que vale a pena, assim, com certeza. uhum. O que que vocês falam? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ah, claro. Fala já. Tudo certo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu geralmente, quando peço recomendação, também peço geralmente na entrega da pólice, às vezes quando a pessoa dá muita abertura e fecha muito, assim, eu peço na primeira, mas daí tem que estar muito confortável. Mas geralmente na entrega da pólice. E daí já tem a mensagenzinha pronta também, que eu deixo com ela, ó, manda para essas pessoas que tu me recomendou, para quando eu ligar não achar que é um golpe ou achar que é uma pessoa estranha. Daí fica mais fácil também, é mais assertivo. Porque nem a Clara falou, às vezes a pessoa é estranha, tu liga para ela. Nossa, tu tem que dar toda aquela volta para conseguir marcar a reunião com a pessoa. E assim, o recomendante já avisando qual dia? Tal dia. Pronto. Uhum, Então facilita uhum. muito a parte da recomendação. Certo. Você conseguiu aplicar alguma coisa que a gente viu lá naquele dia já? Na última aula eu não estava presente, que foi na quinta-feira, né? E eu assisti Ah, parte do vídeo, não consegui concluir. Uma outra coisa que eu fiz, Abi, também, que tu tinha falado da recomendação fria, uma outra aula passada, né? E eu fiz muito disso. ah, Fui é? encontrando, tipo assim, geralmente a gente não trabalha com público frio, geralmente é recomendante, né? Mas eu teve um dia que eu tomei tanto delay, eu falei, pô, vou de porta em porta, né? Para uma ideia, semana que vem tenho 6 reuniões marcadas com pessoas frias. E, Ó, tipo, acharam muito interessante. E assim, me receberam mais do que o público quente, digamos, de uma certa forma. que bom. Você usou um pitch de elevador, um elevator pitch? Você fez um Isso, pitch? eu geralmente falo, tava passando aqui na frente da tua empresa, eu tenho um cliente que mora aqui perto, viu tua empresa e resolvi ligar para marcar uma reunião. Trabalho com empresários e tudo mais, bem curtinho, né? A pessoa se interessou e marcou. Eu falei, vamos lá. Ó, que bacana, bacana, Expliquei parabéns. brevemente o trabalho, deixei um pouco curioso para não explicar muito o que a gente faz, senão, pô, seguro não. Mas aí Uhum, despertei a curiosidade e recebi. Teve uns que falharam, mas teve umas pessoas, 6 que marcaram. Então foi uma coisa muito boa. entendi. O Caio está dirigindo, né? Caio, você quer falar, Caio? Não? Vai bater o carro aí. Não. Você para esse carro aí, depois você fala, tá? Eu queria comentar uma coisa com a Clara. Viu, Clara? Esse, esse primeiro, digamos assim,
sentimento de que, pô, não, não, eu prefiro três pessoas boas, tá correto. Mas o importante é... Imagina só, imagina. Se você tem 10 nomes bons, tá? E aí desses 10 você pede para ele falar com quem eu falaria primeiro. Quais são os quatro que eu falaria primeiro? O que que você quer que eu fale primeiro? E aí você faz o Ask the Man, etc., essas pessoas, o efeito é o mesmo, tá? Ah, mas, Abi, peraí, se eu pegar 10 é capaz que as pessoas vão me dar qualquer nome. Por isso que a gente fez aquela qualificação. Falou do NIL, necessidade, impacto financeiro e urgência. A gente usa o gatilho mental da razão, então explica para ele quem é o perfil da pessoa que precisa conhecer primeiro o seguro de vida. E aí a pessoa, pô, é mesmo, né? E aí a gente vai direcionando para essas pessoas. Uma das coisas que foi colocado lá também, se vocês puderem dar uma olhada de novo no vídeo, é a escassez. Quando você fala, ó, eu só trabalho com pessoas que me são especialmente recomendadas. Eu não trabalho com qualquer pessoa, não tenho lista, nada disso. E para todos os meus clientes, eu dou a oportunidade de ele também fazer uma coisa boa, um gesto de amizade, passar uma coisa boa para frente, tá? Lembra teve um filme chamado Corrente do Bem, né? É que você passa uma coisa boa para o outro, para frente, para frente, para frente, e depois volta para você, mas assim, e é justamente esse efeito, sabe? Todo mundo está disposto a fazer alguma coisa boa para os outros. Então, quando você fala em fazer um gesto de amizade, em você passar uma coisa boa para o seu amigo, e a pessoa já te olha, já vê aquilo como uma coisa diferente. Pô, é mesmo, né? E aí, você usa a escassez da seguinte forma: só que eu sei que você aí no seu telefone, você deve ter uns 500 nomes. Aí no seu Instagram, no seu LinkedIn, etc., você deve conhecer, mas deve ter mais aí uns 400, 500 nomes. Você deve ter, no mínimo, por baixo, umas 1.000 pessoas que você conhece. Eu queria dizer que eu não vou poder visitar todas essas pessoas. Eu tenho uma agenda muito concorrida e tal. Eu sei que são pessoas talvez importantes para você. Mas se for umas 10, tudo bem. O que eu fiz? Isso foi ancoragem. Eu vou ancorar no número grande. Pô, eu sei que você tem aí umas 500 pessoas, né, que poderiam me recomendar, mas, cara, 500 não dá, tá? Mas se for 10, tudo bem. Ok, se 10 te incomoda ainda, 8. 8, ele não sabe quantas pessoas ele vai recomendar. 8. Ou 6. Puta, é bem melhor do que 3. 6 é o dobro de 3. Então, parta no raciocínio que o cliente não sabe quantas pessoas vai recomendar e não tem nem ideia. Tá? Quem recomendar também ele não sabe como. Então a gente vai ensinar esse cliente a recomendar assertivamente as pessoas que precisam conhecer primeiro. Por isso que tem o NIL, né? Necessidade, impacto financeiro, urgência. A gente ensina para ele, fala para ele que são essas pessoas e coloca os argumentos por que que essas pessoas precisam conhecer primeiro. Aí, esse cliente concorda, foi realmente, está certo. E aí você vai para essas pessoas, né? E aí você começa a coletar informação. Gente, isso é olho no olho. Não tem essa, não precisa bater baixa a cabeça, não, gente. É olho no olho, tá? E um outro ponto importante é o app. Lembra do app? A é de Ask the Man, o P é de pergunta mágica e o outro P é pedir para ligar. Eu vi que vocês dois estão pedindo para ligar.
Legal. A pergunta mágica é muito importante vocês obterem. Alguém de vocês já usou a pergunta mágica? Você usou? Vocês usaram? Já, eu já. Como é que você perguntou? O que que você perguntou? Eu perguntei o que que ele mais admira naquela pessoa. Hum, qual é que é a reação da pessoa quando você faz essa pergunta? Positiva ou negativa? Positiva, com certeza. Não é? E ela até pensa um pouco, né? Pô, mas você vai, o que que eu admiro nela? E aí ela fala, ela vai puxar lá do fundo, falando, não, essa pessoa é assim. Uhum. Esse é o grande argumento que você vai utilizar na abordagem do telefone. Para te facilitar na abordagem do telefone. Se o cliente estiver assim, meio inseguro em querer te atender, ou te ouvir, ou te receber, eu falo, aí você vai usar a pergunta mágica. Inclusive, quando eu perguntei a ele o que que ele mais admira em você, ele me disse isso, isso, isso. Você sabia disso? Aí o cliente, oh, nossa, eu não sabia não. Puxa, eu não imaginava que ele pensava isso de mim, né? E a segunda pergunta mágica, vocês lembram qual que é? Se tem uma história que liga Isso, os dois. isso. Você lembra de algum fato, alguma coisa que aconteceu dentro da amizade de vocês, que se eu contar, ele vai se lembrar na hora, assim, com uma satisfação e vai dar até risada? Você sabe, você lembra de algum fato assim? Aí ele vai contar, aí você vai anotar. E aí você vai contar para esse cliente na abordagem do telefone e falar, inclusive ele me contou uma coisa que aconteceu semana passada. Você, e aconteceu isso, 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 foi isso mesmo? Ah, o cliente, porra, caramba, não é possível, eu acredito que ele contou isso. Isso faz com que esse cliente que estava resistente ao telefone, ele abra a guarda. Ele fica mais receptivo, ele fica na cabeça dele, vai passar o seguinte raciocínio. Pô, mas caramba, quem é essa pessoa que, que conhece uma situação, um evento tão particular da vida do meu amigo e minha, né? E meu amigo contou isso para essa pessoa. Pô, quem será essa pessoa aí? Surge o quê? Aí a curiosidade de querer conhecer. E é por isso surge aquele efeito do QMQV, querer mais que você. Você quer que ele te receba, né? Mas eu quero provocar um efeito contrário. Eu quero que ele queira me receber, certo? Então, o fato de ele estar disposto, ele estar curioso em querer te receber, ou ele está, assim, curioso, pô, por que que o meu amigo, ele está me recomendando essa pessoa, né? Conversar com essa pessoa. Então, isso vai gerar essa curiosidade, essa vontade, né, opa, ele vai abrir a sua guarda para poder ouvir você, certo? Quando você é um ilustre desconhecido, chega lá, falei, putz, é um corretor, quem é essa pessoa? A pessoa fica fechada. Então, quando eu consigo já abrir isso, é outra receptividade, é uma outra abordagem, certo? E o que eu preciso, e é um conceito também que a gente vai ver no treinamento, lembrar do PEP. O que que o cliente compra? PEP. P é de profissional. E é de experiência. O outro P é de produto. E o E é de empresa. E é nessa ordem. Então, empresa é a última coisa que ele vai comprar. E tá pouco ligando se é empresa X, Y, Z. Portanto, faz. Ele quer entender o que que é isso. Produto. Você nem vai falar de produto na primeira visita. E nem precisa. Porque ele, mesmo que você falar, ele
Não vai interessar ele. Porque o que vai interessar ele é o primeiro P, que é o profissional, e a experiência que ele vai ter com você. Por isso que essa primeira visita, ela tem que provocar uma boa experiência e você tem que se vender. Ele tem que comprar você, não é? Então, o movimento de fazer ele comprar você começa já na recomendação. E é isso que a gente falou na mentoria passada, né? Eu vou ter subsídios, vou ter informações, eu vou construir um caminho para que essa pessoa que eu não conheço, essa pessoa, ela tenha um fio de confiança comigo e ela me receba, né? Né? O grande ponto, a grande dificuldade é como é que como é que eu vou abordar um empresário se eu nem conheço ele? Aí você vai tremendo, lá você está totalmente inseguro. Toda essa insegurança vai diminuir para você se você tiver informações do amigo, se você tiver a prova do amigo, né, desse empresário. Porque esse empresário são amigos, né? E aí você conecta ele pelo amigo. E aí ele conecta com você. E aí ele vai te receber. Você não é simplesmente um vendedor. Você é uma pessoa que foi recomendada pelo amigo dele, tá? Para conhecer o trabalho. E aí vocês vão também aprender que na sua abordagem de telefone você já vai dizer para ele, você já vai tratar a objeção antes dela vir. Nós não vamos falar de nenhum assunto comercial. Não vamos. Eu só vou me apresentar e apresentar como é o meu trabalho. Não vamos falar de produto, nem de preço, nenhum assunto comercial, ok? Aí você desarma ele. Ó, tá bom. Você desarma ele. Porque a impressão que ele tem é, pô, essa pessoa está me ligando para vender alguma coisa. Então eu vou quebrar isso, tá? Já na abordagem por telefone. Então toda essa movimentação é para você ter uma primeira visita mais tranquila. É uma visita que tenha um grau de receptividade bem maior, né? É um outro ponto que nós vamos ver no treinamento, que é o efeito Triple A. Triple A. Triple A, vocês sabem que é uma palavra bem conhecida, né? Que é o grau de investimento, né? Das agências de risco, né? Standard Poor's, etc. Elas colocam um grau de investimento, colocam um grau de investimento. O AAA, A é o mais alto. Então eu chamei de efeito AAA porque é o maior efeito que você tem que provocar no cliente. São três As. O primeiro é atenção, o outro é ação e o outro é atitude. Então, o que que eu preciso desse cliente para que ele me receba, quer dizer, me receba também, mas que passe as informações da sua família, da sua vida, que ele me receba na segunda visita, para conhecer um pouco mais disso, que ele faça a proteção, que ele me recomende coisa. O que que é tudo isso? É atitude. Se ele só vai fazer isso se ele tiver a atitude. O ponto é que eu não tenho controle da atitude do cliente, certo? Vocês não têm controle da atitude dele. E ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, né? Então eu tenho que chegar na atitude. Para eu chegar na atitude, existe um processo para isso. Para chegar na atitude, tem a ação. Quando você tem a ação,
À medida que você faz alguma coisa, você começa a entender como é que é aquilo que você fez, e aí você tem a atitude de valorizar aquilo que você fez, de manter aquilo. É igual ao seguro de vida. Você, se você não fizer seguro de vida nenhum, você não vai ter nenhum tipo de atitude com relação a esse seguro ou em relação à sua família. Mas a partir do momento que você tem um produto, um mecanismo que te protege, aí você começa a entender o quanto que ele é importante, aí você fala, pô, eu não posso cancelar isso aqui. Eu tenho que manter até o dia que eu precisar. Então, isso é uma atitude. Só que então, quer dizer, então a ação é importante? É importante. Mas como é que eu chego na ação? Para chegar na ação, eu tenho que ter a atenção. Se eu não tiver atenção, ele não vai me ouvir até o final e ele não vai chegar na ação. Então, atenção, ação, atitude. Tudo isso você tem que provocar. Como é que você provoca isso? Você tem ferramentas que são os gatilhos mentais. Você vai trabalhar com o mental da pessoa, de uma forma ética, lógico, de uma forma, sabe, correta, né? Por quê? Com o intuito de ajudar essa pessoa. Então, vocês vão aprender no curso sobre isso, quais são esses gatilhos mentais, como você usa eles. Não é um ou dois, são vários que você vai poder combinar. E isso vai fazendo com que ele comece a entender e faça ação e chegue na atitude. Ok? Por isso, eu preciso da atenção. Se eu não tiver a atenção da pessoa, eu não tenho atitude lá na frente, nem a ação. A atenção do nada é complicado. Por isso que na obtenção de recomendações eu tenho que fazer várias coisas para ativar a atenção dele. Por isso que você, Clara, agora começou a ser bem recebida. Porque você fez justamente, tocou nas coisas que ajudam você a chegar lá. Por isso, Jean, que você, quando você vai fazer a primeira visita ou vai ligar, essa pessoa já ligou. Isso é um mecanismo fantástico, porque a pessoa já tem um fator confiança aí. Opa, meu amigo ligou para receber o Jean. Aí nem abordagem de telefone você faz. Olha, eu tenho quinta-feira aí, vem aí. Discursos já tratar objeção, não tem nada disso. Então, tudo isso é na obtenção de recomendações. Né? Então, a obtenção de recomendação vai determinar todo o início do seu negócio e vai facilitar o seu caminho. E aí, no curso eu falo que eu ajudo corretores de seguro de vida individual a conquistar prêmios mensais acima de R$ 1.000, certo? Eu lembro que uma vez eu perguntei, vocês já fizeram um prêmio de R$ 1.000? Todo mundo, sim, todo mundo fez, já. Fazer um ou dois, tudo bem. O ponto é você fazer sempre. Você conseguir fazer sempre. Para você saber como fazer sempre, você tem que entender o mecanismo disso. Como é que eu chego lá? Ah, tá legal, claro. Claro, vai dar sair. E, e justamente esse mecanismo que é importante vocês entenderem, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, a atenção, eu preciso da atenção primeiro. Então, toda movimentação que a gente faz na habitação de recomendação é para construir uma boa atenção para você na visita, na abordagem do telefone e depois a primeira visita. Isso, se você começa bem, aí você vai bem. Tá? O Caio falou, pô, eu não vi esse treinamento. Caio, tenta ver, assiste lá a Mentoria 007, dá uma olhada, tá?
ver o que você entendeu, ou se você teve alguma dúvida em alguma coisa, a gente pode depois falar sobre isso, mas é Sim, sim. importante. Se bem que vocês vão ter isso no curso, tá? Vocês vão ter isso aí no Uhum. beabá, tá? Não, mas é importante já ter antes, né? E estudar isso quanto antes para começar a aplicar, né? O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que eu iria dizer no curso, tá? Já logo de cara. O que vai mudar a vida de vocês, para vocês conseguirem prêmios mensais acima de R$ 1.000, é a obtenção de recomendação. A questão é simples. É matemática. Qual é o valor do prêmio mensal de um cliente? É em torno de 5 a 10% da renda dessa pessoa. Não é isso? Vocês aprenderam isso? Não mudou nada, gente. É isso mesmo. Tá? Uai. Então, o que acontece? Para eu ter prêmios maiores, eu tenho que ter renda maior. O ponto é, como é que eu chego nessas pessoas que têm renda maior? Espontaneamente, as pessoas não recomendam gente que ganha mais ou, sabe, que são empresários, elas não recomendam, certo? Elas só vão recomendar se elas gostaram do que viram, se elas, sabe, se sentem confortáveis em falar para essa pessoa sobre uma coisa boa, uma coisa útil, uma coisa que realmente pode mudar a vida dessa pessoa, tá? Então, quando ele se sente confortável, pô, tô num profissional que, cara, esse profissional aqui não vai me decepcionar, ou eu não vou ficar envergonhado por causa desse profissional. Então, é, tudo isso vai fazer com que essa pessoa se sinta mais à vontade a recomendar quem ganha mais do que ele, quem é empresário, etc. E se você fez um bom trabalho, isso é um processo, né, de obtenção de recomendação, se você fez um bom trabalho, você vai conseguir direcionar para essas pessoas. Você direciona para pessoas que ganham 20, 25, 30 mil, 40. Uma pessoa que ganha 40 mil, gente, 5% de 40 mil, quanto que é? R$ 2.000. Para mim, R$ 2.000. Pô, é difícil fazer para R$ 2.000? Não. É lógico que você, se você, é só você conseguir encontrar pessoas assim, tá? E aí, futuramente, vocês também vão aprender, vocês vão ter contato a fazer seguro de sucessão empresarial, seguro de pessoa-chave, que são seguros de proteção patrimonial e proteção empresarial, né? Isso vai fazer com que o nível dos seus prêmios suba, não nem para 5 dígitos, para 6 dígitos, tá? Ah, Não para 4. esse, Oi, desculpa, pode falar. esse seguro, ele fica em nome do sócio e o beneficiário é a empresa, não é isso? Sim, o seguro que é o segurado é o sócio. Quem paga o seguro é a empresa. Quem recebe o seguro é a empresa. Isso é um seguro sucessão empresarial. Por quê? Porque a empresa recebe e ela vai poder quitar a cota dessa pessoa e entregar para a família, tá? E com isso, isso vai estar acordado entre os sócios. Só porque quem está pagando é a empresa. Mas isso depois a gente vai falar com mais detalhes lá no curso também, tá? Então, qual que é o próximo passo depois de você atingir K+? É você atingir prêmios maiores ainda, com sucessão empresarial. Aí você não vai ter um ou dois, três seguros de R$ 1.000, você vai ter média de R$ 1.000. Demora um pouco mais? Demora um pouco mais, porque é um aprendizado, tá? Mas esse é o objetivo. Para você estar ganhando lá seus 50, 60, R$ 70.000 por mês, bonificações de mais de 100, 100 mil, R$ 150.000. Pô, ir para o MDRT, ir para as convenções internacionais. Esse é o objetivo. Vocês merecem isso, gente. Vocês fazem um trabalho que não é fácil, que não é para qualquer um. Então, vocês merecem, sim, serem bem reconhecidos, bem remunerados.
E a grande boa notícia é que está na mão de vocês. Tá? Tá no controle de vocês. Se vocês seguirem direitinho um método, vocês chegam lá. Então, qual que é o grande problema aí? É que as pessoas não seguem um método, ou não têm um método, ou quando fazem prêmios assim, ela faz, pô, deu certo, só que eu não sei como é que eu faço isso de novo. Tá? Então, esse é o ponto. É isso que eu vou ensinar para vocês. Tá? É assim. Então, o grande ponto no Mentoria 7 e na 8 que eu estou falando é como vocês aperfeiçoar. Como o fato de vocês aperfeiçoarem a obtenção de recomendação de vocês é que vai levar naturalmente a você ter prêmios diferenciados. Tá? Ok? Opa, Cairo, agora eu estou vendo que você parou o carro, né? E aí, o que você conseguiu utilizar o que a gente viu na mentoria passada? Então, na verdade, eu fiz semana passada, semana retrasada, eu fiz uma somatória de tudo. Hum. Então, tenho alguns casos aí bastante legais de mostrar. Antes a gente vende o seguro pensando nas pessoas high tickets, né? Tipo, pensando no quanto a gente pode é, ganhar com essa pessoa. Mas semana passada eu entendi um pouco mais sobre propósito, que foi uma pessoa que ganhava R$ 2.500 por mês e fechou um anual comigo, de 3.900. Então, tipo assim, Ó, ela pegou o dinheiro do pai para pagar o pai parcelado, porque tinha desconto e tudo mais. Então, é entender a importância, né, individual. Então, eu fiz aquilo de, ah, é para sua filha, é para sua esposa, vocês dois são autônomos, então entenda a importância disso, né? O querer mais que você. E essa questão de obtenção de recomendação eu ainda estou trabalhando. Confesso que eu não estou 100% nela, não, mas eu já estou conseguindo algumas pessoas bastante legais. E também eu fiz igual o Jean, eu estou fazendo visita fria. Então, semana passada eu fui em hospital, fui em clínica e tá tendo bastante resultado. É engraçado, né? Parece que eu tô tendo mais resultado no presencial do que próprio no AB fônico. O pessoal já tá lá e aí eu chego lá e falo, eu sou representante comercial, os médicos, eles recebem. Aí alguns recebem, alguns não, mas a maioria que recebe, escuta, fala que já tem, aí a gente fala, não, faça um trabalho consultivo também, porque a maioria tem de banco, então está sendo bastante legal toda essa troca, né? Então estou usando, como se diz, tudo, estou afunilando ainda, né? E aí vou melhorando os pits, vou melhorando essa pedida de recomendação aí. ó. Jana, você conseguiu usar alguma coisa daquilo que você viu da mentoria? Do pitch? A pergunta mágica, você está fazendo? Como, Carlos? Desculpa, cortou A, para mim a aqui. pergunta mágica, você está utilizando a pergunta mágica? Ah, sim. Eu peço mais uma curiosidade da pessoa, alguma coisa assim. Tem algumas que falam, é só meu amigo há muitos anos e coisa assim, mas não. Alguns detalhes, né? Nada muito a fundo. Mas a parte que como que é? Fugiu agora a palavra. Mas essa parte da pergunta eu uso só mais para assim, de onde que é teu amigo, o que tu conhece, tem alguma curiosidade dele, há quanto tempo, o que você, tipo, de onde que veio essa amizade, né? Mais nesse sentido que eu pergunto. Alguns casos eu É consigo usar, mas válido. não muitos. É válido, é válido. O grande ponto é você utilizar essas informações na abordagem do telefone e também na primeira visita, porque você tem umas O, informações privilegiadas, né? Quer dizer, especiais. Diga. essa parte que a Clara falou ali, qual que é a qualidade, que já comentaram, mas não lembrava, qual que é a qualidade desse teu amigo, o que tu mais admira Sim. nele? Isso é uma coisa que eu não perguntava, achei uma boa. Essa é uma pergunta-chave, tá? Então, o que você mais admira nessa pessoa? Então, a pessoa Aí que seria vai uma. responder, ela se sente bem também, sabe? Porque ela sabe que Uhum.
Pô, é mesmo, né? O que será que eu gosto, né? Pá, aí ele fala, ah, não, essa pessoa é assim, assim, assim. E ela começa a ter até assim, um sentimento até mais positivo, sabe? E quando você manifesta isso, quer dizer, aquilo que o seu recomendador, o recomendador dessa pessoa que você está ligando, ele disse, a pessoa do outro lado, ela fica igual você, cara. Você, se o seu amigo falasse para mim, pô, o Jean é uma pessoa fantástica, é um pai de família, é o cara mais correto que eu conheço. Se eu falar isso para você, você se sente mal? Não, É o contrário, né? contrário. Sabe qual que é o ponto, gente? Viu, Caio? Sabe qual que é o ponto? É que você se torna o mensageiro da boa notícia. Ele associa você esse sentimento positivo que ele está tendo pela essa informação que você passou a você, Sim. tá? Então, é legal você utilizar essas pontes, né? Fazer com que a pessoa veja em você uma pessoa o mensageiro da boa notícia, vamos dizer assim. Outra Legal. coisa que também tem, por exemplo, na abordagem, quando você está fazendo abordagem, aí você pergunta à pessoa, você tem algum hobby? Né? Ou então, na habitação de recomendação, você já pergunta para ela se essa pessoa tem um hobby. Pô, ele gosta de surfar. Né? Pô, é legal. E faz tempo que ele surfa? Ah, pô, ele já surfa faz 20 anos. Legal. Aí você pega e liga para ele. Quando você ligou para ele, você fala, pô, inclusive ele falou que você surfa, né? Você surfa há 20 anos, né? Aí você vai falar, pô, mas, mas eu não entendo nada de surf. Eu não entendo nada disso. Eu nunca subi numa prancha, sabe? Como é que eu vou falar um negócio sobre um negócio que eu não conheço? Aí, o grande ponto é o seguinte: você fala assim, cara, olha, eu sempre tive curiosidade sobre surf, eu não surfo, eu nem, nunca subi numa prancha. Mas o que que você gosta? Por que é gostoso? O que que é legal no surf? E deixa ele falar. O que que vai acontecer? Ele vai falar, pô, o surf é demais. Não, quando você entra na água de manhã cedo, tal você domina a onda, tal é um sentimento de liberdade, lá, 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 e começa a falar, falar, falar. O que que ele está falando? Ele está falando da coisa que ele mais gosta de fazer. Ele está com aquele sentimento, naquele momento, talvez naquele dia difícil que ele teve naquele escritório, foi a coisa mais bacana aquele do dia dele, que ele falou de surf. Ele falou daquilo que ele gosta. E aí, quem foi o mensageiro dessa boa notícia ou dessa situação? Você. Eu falo, pô, legal, né? Mas você sabe surfar? Você não sabe, mas você provocou uma coisa boa para ele, um sentimento bom. Né? Então é interessante se ele gosta ele gosta de comida espanhola. Né? Pô, eu também, pô, gosto, aprecio comida espanhola, mas eu não conheço tanto a fundo. Você conhece a fundo a comida? Você fala, putz, eu conheço, eu gosto, eu morei na Espanha, em tal lugar, lá, lá, lá. Ah, é? E o que que você gosta da comida espanhola? Ah, a comida espanhola, aquele tempero, lá, 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 lá. E começa a falar, falar, falar. Esse momento que ele está falando de uma coisa que ele gosta, de novo, ele vai associar com você. É o mensageiro da boa notícia. Ele vai se associar com você. Associar com você. Por isso que é legal você exaltar certas coisas. Você não precisa. Não estou falando de você, pô. Não, então eu tenho que estudar sobre golfe. A pessoa que joga golfe tem que estudar sobre golfe. Cara, não precisa estudar sobre golfe. Mas você ter assim um sentimento sincero. Cara, eu sempre vejo o pessoal se assim fica bem aficionado com golfe. As pessoas ficam até, sabe, é, esquece de tudo para jogar golfe, né? Eu fico sempre pensando, por que será que o golfe é tão, assim, cativante, assim? O que que faz o golfe ser um esporte que deixa a pessoa, assim, viciada?
a ponto de ficar viciado. Aí pergunta para essa pessoa, aquilo que eu falei, ela vai falar do golfe. Nossa, o golfe, quando você chega naquele verde, você bate a tacada e você vê a bola indo para lá. Aí ele começa a viajar. Ele começa a viajar, ele começa a contar a história. Daqui a, daqui a pouco ele fala, você não joga golfe? Pô, eu não jogo, eu nunca joguei. Cara, você tem que jogar. Eu vou um dia levar você pro campo. Ok, tá? Vai que você vai no campo e de repente você conhece todos os amigos dele que jogam golfe com ele. Olha só, gente. Como aconteceu isso? O fato de você ter tido a curiosidade de perguntar para ele, pô, mas o que que você gosta do golfe? Tá? O que que é isso tudo? Ele comprar o profissional. É o Pepe. Ele comprar você. Ele pode te comprar na abordagem de telefone, na primeira visita, na segunda visita, ele pode comprar você, porque ele vai gostar de você. E aí ele vai ter confiança em você. E aí ele vai querer, né, continuar essa conversa com você e continuar, ele vai querer Abre. ser acompanhado por você. Diga, Caio. Como que você reforça a experiência? Para mim, por exemplo, eu estou no meu quinto mês. Como que eu vou reforçar essa experiência com o cliente? Você está no quinto mês. É, Experiência, você quer dizer falar que você é uma pessoa experiente? no PEP, né? Profissional, como eu vou falar que eu sou Ok. profissional, vou me apresentar, como que eu vou reforçar a experiência? Entendeu? Então vamos lá, Caio. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Olha só. Quando você for fazer a primeira abordagem, você vai se apresentar, certo? E você fala um pouco de você, não fala? Você vai falar da sua, de onde você veio. Ó, Ellen, parece besteira, mas, pô, você vai falar de onde você veio? Sim. Porque pode ser que o primo dele é da mesma cidade que você nasceu. O melhor amigo dele é de lá. Ele morou a infância naquele lugar. Não sei. O fato de você colocar uma informação pode fazer diferença. Como pode também não. Ah, mas aí, ok. Aí você fala e você se formou em. Eu não sei do que você se formou, mas aí você fala, eu me formei em engenharia. Tal, tal, tal. E aí eu trabalhei tantos anos com engenharia, ou o que seja. Eu trabalhei tantos anos. E aí eu tinha um sucesso, etc. Eu estava indo bem, mas depois eu sou como você. Eu sou como você. Provavelmente eu sou como você. Eu não tinha interesse nenhum por seguro de vida. Aí ele vai falar, eu também não. Isso é similaridade. Gatilho mental da similaridade. Então, eu também sou como você. Eu também não gostava de seguro de vida. Mas o que aconteceu? Um dia uma pessoa me abordou, não sei se você conta a sua história, né? E ele me contou como é o seguro de vida, o que que é esse trabalho, a importância do trabalho. E eu comecei a entender o quanto que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. E eu me identifiquei com isso, não é? Então isso assim bateu assim com o meu propósito, a minha maneira de ser, né? Então eu tô em início de carreira, mas eu confesso que não é fácil. É um trabalho bem desafiador, mas eu estou estudando, eu estou tendo resultados, né? E eu estou evoluindo. E eu quero chegar a ser um profissional de ponta nesse mercado com esse trabalho que eu me identifico tanto. Quando eu contei essa história para você, Caio, o que você pensou? Pô, Tipo, você explicou a história e tal, mas no ponto que eu via como experiência, você falava que já fez, né, no ramo do seguro, né, não da experiência sem ser no seguro, né?
Mas assim, é uma boa, a gente faz isso aqui, de se apresentar, falar de onde que veio, né? Quem que é o profissional, dependendo da pessoa, né? No caso da engenharia, se acertou. Eu sou engenheiro civil e eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado, né? Eu atuei na área como empregado, engenheiro civil, durante 7 anos, depois montei minha empresa, né? Durante a pandemia eu abri uma franquia de piscinas, aí estava indo bem, já tinha 5 carros, 4 carretinhas, caminhão, máquina, e, e aí eu resolvi encerrar as atividades para focar só na área do seguro, né? No family office aqui, entendeu? Então, aí, geralmente eu falo isso, né? Para o cliente. Mas você fala por que que você decidiu isso? Ah, eu falo que é por propósito, né? Que eu vi mais propósito, que eu vi mais valor e que eu acho que a gente estando nesse ambiente, né, as possibilidades são maiores, né, de, de retorno financeiro, de negócios, de outros tipos de negócio também, que não só o seguro de vida, então aparecem muitas outras coisas, né? Uma das coisas que eu imagino que você também pensou, e acho que vale a pena, é legal comentar, é o seguinte: é um mercado extremamente promissor, é uma profissão desafiadora, sim, porque é uma coisa totalmente diferente daquilo que eu fiz, que eu aprendi, então eu estou me capacitando bem, estou indo bem, estou indo bem. Mas o ponto é que não é o dinheiro. Sim, é bem remunerado, mas o ponto é que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas. E isso faz muito sentido para mim, né? Sim. E é por isso que eu deixei aquilo que eu tinha e eu entrei nesse negócio. Uhum. Então, por que que eu estou contando isso? Porque isso vai fazer esse cliente. Você pode fechar o microfone? Você pode fechar? Por isso, porque isso vai fazer com que esse cliente ele comece a pensar, pô, mas essa pessoa é diferenciada, hein? Essa pessoa é uma pessoa diferente. Pô, ele largou engenharia, largou um negócio que estava dando certo, vai entrar no seguro de vida. Por que que ele entrou no seguro de vida? Então aí ele começa a ver você de forma diferente. E ele começa a ver, pô, por que que ele escolheu a carreira de seguro de vida? Então, seguro de vida deve ser alguma coisa interessante. Também gera uma curiosidade para ele querer conhecer um pouco mais. A autoridade, Caio, nem sempre você não precisa ter pós-graduação, você tem, mas não, você não precisa ser pós-graduado em seguro de vida para você ter autoridade. Você não precisa ter 500 clientes para ter autoridade. Não é isso. O que a pessoa está querendo, está medindo é o quanto que essa pessoa é correta, o quanto que essa pessoa é ética, sincera, uma pessoa que está preocupada comigo ou com as pessoas, uma pessoa que tem Com a família, altruísmo, né? justamente, uma pessoa que tem altruísmo, sabe? Aí ela fala, pô, essa pessoa, quero ouvir um pouco mais dela, certo? Então, a autoridade não é o grau que você tem nesse momento. Você não, cara, o iniciante nunca vai ter autoridade. Não é isso. Lógico, de hora que você tiver 500 clientes, a tua autoridade vai estar lá em cima. Mesmo 100 clientes, a tua autoridade vai estar muito boa. A hora que você entregar um benefício, mais ainda, tá? Mas você não pode depender disso para você ter autoridade. Então, a autoridade, você vai construir essa autoridade mostrando como você é aqui dentro. Como você é aqui dentro. Quem é você? E aí, de novo, Pepe, profissional, experiência, o profissional você e a experiência de ter conhecido uma pessoa diferenciada. E quem será que é essa pessoa? O que será que vem depois? O que será que ele vai. Será que ele vai me surpreender com alguma coisa bacana? Então, todo esse sentimento, né? Você que vai criar. Você vai criar essa antecipação. Gatilho mental da antecipação. Você vai criar uma antecipação para ele. Pô, como é que que vem agora? Pô, que legal, tô gostando, tô gostando.
E isso vai levando ele para comprar cada vez mais você. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Alguma, alguma outra dúvida sobre isso? Não, foi bem interessante. Era mais ou menos isso mesmo, porque eu estava levando muito para o lado de experiência na área de seguros, né? E não como a carga de experiência do longo da vida profissional, né? Uhum. É o teu todo, tá? Clara tem uma pergunta. Diga, Clara. É mais acrescentar, eu achei muito legal o Caio trazer esse assunto, porque eu já tô com acho que 10 meses de casa, 10 ou 11 meses de casa, no ramo de seguros. E no começo eu passava muito por isso, né? Ah, eu comecei agora, como que eu vou transmitir a autoridade? E a minha idade também eu acho que pega muito, porque eu tenho 27 anos, e aí, quando eu vou falar com uma pessoa bem mais velha, às vezes isso pode ocorrer essa insegurança e eu ficava muito insegura. E devido a essa posição de insegurança que eu sentia, eu comecei a estudar mais. E eu acho que essa profissão nossa coloca a gente nessa posição de sempre estar buscando mais informação e de estudar mesmo, porque eu tô trazendo isso porque eu tive uma experiência que eu cheguei para um cara muito foda quando eu tava conversando e ele não sabia como funcionava um seguro de vida e ele não sabia como funcionava um seguro de vida em sucessão, por exemplo. Isso era algo que eu já havia estudando e eu pude informá-lo. Então, o que eu levo para mim? Sobre seguro, quando a gente vai falar com o cliente, ele não sabe como funciona o seguro. Ele tem uma noção, né, do que pode ser. E a maioria das vezes ele pensa que é igual do banco, né? Então eu acho que essa questão realmente, quanto mais tempo de casa você tem, isso traz uma credibilidade. Mas quando você passa conhecimento e segurança para aquele cliente, é, às vezes ele nem leva para esse lado de quanto tempo você está de casa. Eu acho que o fato da confiança que você transmite para ele, ele já pressupõe que você tem muito tempo de casa. Porque então eu acho que é muito isso assim também. Eu me compadeço muito com o Caio, porque eu senti muito isso também no meu começo, pelo menos, assim, né? Mas hoje eu já não. Acho que eu já não tô nem aí mais, não. Ah, as pessoas não sabem sobre seguro de vida, gente. A maioria não sabe, tá? Então, você não precisa também começar a usar o seu segurez, né? Falar em linguagem técnica rebuscada. Não. Quanto mais simples, melhor. Tá? Quanto mais simples, melhor. Você tem que conversar com uma pessoa, é como se eu estivesse explicando uma criança de 12 anos, tá? Para que ela entenda. Quanto mais simples você falar, quanto mais descomplicado você falar, mais ela vai gostar de você. Pô, aqui veio outro dia um corretor aqui, começou a falar umas coisas que eu não entendi nada, sabe? E eu também nem lembro o que ele falou. Mas você fala de uma forma tão simples, de uma forma tão é, palatável, né? Aquilo que você consegue sentir. Então, isso também faz parte do vender o profissional, ok? É, obrigado, Clara. Acho, pô, bacana. Realmente, gente, quando eu comecei, eu sou geólogo, gente. Sou geólogo. Você é engenheiro, né, Caio? Eu sou geólogo, pô. Então, não sabia nada. Zero, zero, zero de seguro de vida. Aí eu tive o mesmo questionamento com você. Pô, cara, eu não sei nada de seguro de vida. Eu não tenho experiência alguma. Eu não tinha nenhum cliente. Nenhum, é zero. Eu não tinha nenhum cliente. Eu falei, como é que eu vou passar autoridade? Os caras me falam para passar autoridade. Como é que eu vou passar autoridade? Tá aqui, ó. A autoridade está aqui no seu coração. É como você foi forjado na vida, tá? E agora eu vou te acompanhar. Essa é a autoridade. Agora eu vou fazer a diferença para você, para tua família. Quando ela mais precisar de alguém, eu vou estar lá. Isso é autoridade. Então não é o diploma que você tem. Um amigo meu me falou isso. Um vizinho meu falou assim, cara, eu quero uma pessoa de confiança para cuidar do meu seguro. Ele já tem umas 4 apólices. Inclusive, ele tem mente lá com isso. Ele falou, cara, eu quero uma pessoa de confiança, porque se eu não estiver aqui, minha família não vai conseguir resolver isso. Entendeu? Então, eu sei que eu fazendo com você,
se eu, na minha falta, você vai resolver para minha família. Você é amigo da família e tal. Pô, o que que as pessoas procuram, gente? Não é preço, não é produto, não é empresa, é solução. É alguém que soluciona o problema, que resolva o problema. E quando ele encontra isso, aí ele compra você. Tanto é que, se a pessoa sai de uma seguradora e vai para outra, o cliente pergunta: para onde você foi? Para tal lugar. Ah, é, eu vou também. Ele muda de seguradora, porque ele comprou você. Essa é a maior prova do Pepe. Eu não compro, se eu tivesse comprado a empresa, que é o último, não, 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 vou ficar aqui. Eu vou ficar nessa empresa aqui, porque essa aqui é melhor. Não é isso. É o profissional, tá? Esse é o efeito. Esse é o Pepe, tá? Concorda, Jean? Você, Totalmente. você, você é novo, Jean, né? Você tem uma carinha novinha e tal, pô, como é que você se coloca, né? Como é que você consegue ganhar essa autoridade? Já que a gente está falando de autoridade, isso é uma coisa bem interessante para a gente comentar aqui. Sim, mesmo por ser novo, eu sempre falo que sou formado em engenharia de produção, sou especialista em investimento pela Ambima, tenho pós em finanças também, e tenho também um propósito. Eu sempre falo para as pessoas, quando trabalhava no banco, eu sempre disse, eu não sei quem vende seguro de vida, e eu não imagino como faz. Mas eu tive duas situações na minha vida, que foram minha sobrinha com 1 ano, que ela teve câncer, e com 5 ela veio a falecer, e minha mãe com 50 anos teve câncer de mama, e a gente pensou que ia passar pelo mesmo período, e a gente não tinha seguro de vida, a gente nem imaginaria que faria sentido ter, né? E minha mãe, ela hoje tá bem, teve que tirar a mama e tudo certo. E eu fico pensando que naquela época, se ela tivesse um seguro de vida, mesmo que fosse 100 mil reais, o quanto ajudaria ela? No sentido de fazer todo o processo, todo o procedimento, não teria dinheiro gasto da família, né? Então, além de propósito que eu tenho de fazer diferença na vida das pessoas com o seguro de vida, que eu sei como é passar um momento difícil, né? Eu tento trazer uma solução prática para elas e resolver o problema e acompanhar com elas. Então, a minha história é mais ou menos essa. Eu digo de onde que eu venho, o que que eu fazia e qual que é a minha história de vida, né? Infelizmente, eu tenho uns pontinhos para me ajudar. Esse é o gatilho mental da história, tá? É um gatilho mental. Quando você conta essa história e você toca a pessoa, aí você criou autoridade, cara. Essa é a autoridade. Pô, eu vou confiar nessa pessoa, tá? Porque essa pessoa, ela tem o lado, ela tem aqui o coração dela, ele tem um propósito de ajudar mesmo, tá? Isso é E autoridade, gente. Isso é autoridade. Então, quando eu comecei, eu estava falando, eu comecei e tal, não tinha nada, né? Aí eu, inclusive, é um discurso que eu uso na abordagem de telefone que eu criei para mim mesmo. Eu ensinava na minha agência. Eu estava lá ligando para um amigo meu. O amigo, cara, não, não quero, obrigado, seguro de vida, não, não é para mim, não, cara, me poupa disso, tá? Pô, é meu amigo já há um tempão, né? Aí eu falei o seguinte na hora, assim, mas veio na hora, assim, falei, cara, há quanto tempo nós somos amigos? Ah, uns 20 anos, né? Uhum, legal. Se você encontrasse alguma coisa que você entendesse que seria bom para mim e para minha família, para minha mulher, para meus filhos, você viria me mostrar? Aí ele falou, pô, lógico que eu viria. Pô, muito obrigado. Eu também. E é por isso que eu tô te ligando. Pô, tá na hora, o cara, opa. hum. Aí na hora o cara já sentou, né, e já começou a, pô, então o que que é, pô? Aí eu, aí eu expliquei, olha, você não tem obrigação nenhuma de fazer o seguro de vida, nem comigo ou qualquer pessoa, mas eu tenho uma obrigação de te mostrar o que que é uma proteção adequada, correta. É, porque eu também não conhecia, e agora eu conheço. E eu sei que eu não ficaria sossegado enquanto eu não apresentasse isso para você. Se você vai fazer ou não, é livre-arbítrio seu, você que vai decidir, tá? Mas a minha responsabilidade
é fazer você, pelo menos conhecer. Tudo bem? Aí, pô, tá legal. Você, em que período do dia é melhor para você? De manhã ou à tarde? Aí você começa, né, a marcação de visita. Mas são coisas que, sabe, nasce da onde? Do propósito. Quando você tem um propósito certo, correto, de realmente proteger as pessoas, isso é que vai mover a pessoa do outro lado. A pessoa fala, opa, não é simplesmente uma venda. Ele tá preocupado comigo, certo? E isso vai fazer com que ela repense. Aí você vai falar, pô, mas todo mundo fechou com você, Abel? Nem todos, mas a maioria sim, tá? Fala, Jean. Teve um caso, inclusive foi hoje, Abi. Tinha uma pessoa, uma psicóloga, fazia 2 semanas que estava tentando marcar com ela e até que ela falou que ela não queria, não tinha interesse. Daí eu falei, olha, eu tenho algo que talvez possa fazer muita diferença na tua vida um dia. E o tempo que vai te custar isso é só 30 minutos do seu tempo. Pensando que a gente tem 24 horas num dia, então eu peço uma pequena parcela do seu tempo para mostrar algo que talvez um dia faça diferença. E daí hoje fiz abordagem com ela e ela começou a se interessar, puxou assunto e até eu falei com ela, despertando. E eu falei, se acontecesse alguma coisa contigo nesse sentido, como que tu ficaria? Como que seria? Ela falou, olha, inclusive já aconteceu ano passado. Meu marido quebrou o ombro, teve que ficar muito tempo em casa, ele teve problemas de convulsão, então eu tive que largar meu outro emprego que eu tinha na saúde para trabalhar exclusivamente só no meu consultório. A parte financeira ficou difícil, então ela começou a fazer eu despertar para mim. E era uma pessoa que estava resistente e falou que não tinha interesse. E eu falei, olha, uma pequena parcela, 30 minutos do seu dia para mim te apresentar algo que talvez faça diferença. E ela gostou, achou muito importante. Então vamos ver o fechamento agora. Talvez não faça, mas Uhum. já deu uma boa despertada e, tipo assim, forcei para lá. Pô, fala comigo aí, 30 minutos, vamos lá. Outro dia eu estava ouvindo sobre o que é vender. Vender é uma coisa ruim? Existe assim um estigma, né? As pessoas falam, pô, vendedor, pô, o cara vai vender. Gente, o que é de ruim vender? O que é de ruim comprar? Se você está comprando alguma coisa que não vale nada, que é alguma coisa que não, sabe, não te agrega nada, realmente alguma coisa supérflua, você fala, pô, isso aí não é uma compra muito favorável, né? Mas se é uma compra, uma coisa que pode mudar o teu futuro, pode mudar a dignidade, pode dar uma dignidade diferenciada para tua família, é uma coisa que se acontecer, na verdade não é assim, né? É quando, né? Um falecimento, se acontecer prematuramente, se ela não tiver isso, ela vai sofrer, ela vai estar despreparada. Então, o fato de você estar lá vendendo e mostrando para ela o que ela pode ter, isso vai realmente fazer a diferença para essa pessoa. Então, a gente faz uma coisa boa assim. A gente não pode ter vergonha de fazer isso. Você não está vendendo algo ruim. Eu digo, eu sempre disse, eu sou um mau vendedor. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. Eu não consigo mesmo. Eu não consigo. Tem gente que fala, o cara vende qualquer coisa, né? Eu não sou assim, não. Você treinou bem o Rosito, que ele falou isso aqui pra gente. Mas, pois é, cara, eu não consigo vender. Agora, eu fui para Turquia, né, há um mês atrás, há 2 meses atrás, em maio, fui para Turquia. Aí eu fui em Istambul, né? Pô, Istambul foi Constantinopla, né? A gente foi o centro comercial do mundo, né? Os caras vendem tudo mesmo. Eles são muito vendedores. É impressionante. Eles têm uma habilidade para vender muito grande. Mas eu senti uma coisa diferente. Eles vendem. Se você comprar, ele esquece de você. Ele vai para outro. Não tem pós-venda, sabe? Não tem um agrado depois que você comprou. Não tem. É diferente, por exemplo, do Japão. No Japão, não. No Japão, você sabe, você não força a venda nem nada, tal. Você faz o melhor para a pessoa. E depois que ela compra, ele respeita a pessoa, sabe? Tem todo um tratamento. E eu estava acostumado com isso, né? Aí eu estranhei quando eu cheguei na Turquia.
Para vender o cara era muito bom, mas depois que entrega, acabou. Acabou. Próximo. Tá? Então, por que que eu estou falando isso? Ah, a habilidade de vender, sim, é importante, mas as pessoas que estão comprando estão medindo quem você é. Por isso que a gente tem um pós-venda também. Não é só fechar o seguro de vida e tchau, nunca mais vou ver você. Não, por isso que tem todo um acompanhamento, ligação para essa pessoa pelo menos uma vez. Você combina com ela se ela quer eu posso ligar uma vez por ano. Ela, pô, ok, vai lá, revisão, etc. Isso tudo mostra justamente com ações que você vai acompanhar, ou que você está acompanhando. Tá? E aí, o que é combinado não sai caro. Você não pode falar para ela, eu vou te ligar todo mês. Cara, você vai ficar louco se você fizer isso com todos os seus clientes. Tá? Mas você pode falar, pô, eu posso te ligar uma vez por ano, no aniversário da Policy, ou algumas outras vezes antes, né? Mas pelo menos uma vez por ano eu posso ter esse contato com você? Não, tudo bem. O que que nós vamos falar nesse contato? Eu vou ver como é que se mudou alguma coisa na sua vida e se eu posso ajudar em alguma coisa, se eu posso aumentar o seu seguro ou reduzir o seu seguro. Nós vamos ver isso aí, tá? Quer dizer, diga, De quanto em quanto tempo? fala, Caio. De quanto em quanto tempo é o ideal para falar com esse cliente? Ah, eu de meio ano pelo menos, né, eu acho. Mas uma vez por ano, chega uma hora que você vai ter uma carteira de 200, 300 clientes. Você não vai ficar ligando uma vez todo mês, não dá. Uma vez por cada 6 meses, ok. Uma vez por ano, também. Hoje em dia tem mensagem. Hoje em dia tem um monte de coisa, tem mais recursos, né? Na minha época era só telefone e no máximo e-mail, tá? Mas esse contato. E outra, ele está te acompanhando, né? Ele tá vendo seu Instagram, tá vendo um monte de coisa, então ele está acompanhando as coisas. Hoje em dia, assim, a, a ligação da pessoa com você é maior, né? Tá? Mas sim, eu acho que uma, duas vezes por ano é tranquilo. Eu visito os meus clientes de 6 em 6 meses, só que eu também vejo eles no aniversário dos filhos deles. Eu faço questão. Boa, E isso. aí, quando eu faço fechamento, eu sempre pergunto, se o cara fechar, né? Eu pergunto quando que é o aniversário dos filhos, coloco na minha agenda e eu só apareço no lugar que ele trabalha para entregar alguma coisinha assim, bem baratinha, coisa besta assim, mas só para ele saber que eu lembrei. E isso já até me gerou recomendação. Teve um dia que eu entreguei um mimozinho ali para um filho dele que tem 3 aninhos, comprei uma besteirinha. Entreguei lá, ele estava em reunião, então ele não me recebeu, então eu só deixei lá. E eu estava almoçando, ele me ligou. E aí ele falou, Clara, recebi, nossa, eu tô muito feliz, você lembrou do aniversário do meu filho. Assim, nem eu tava lembrando direito pela correria, inclusive, quando eu peguei aqui o presente, o meu, eu tava recebendo uma outra pessoa que me perguntou o que que era, e eu falei que era a minha consultora que me deu, e ele falou, nossa, eu tô precisando de um seguro de vida, e se ela lembra do aniversário do seu filho, pode dar uma lembrancinha, eu quero essa consultora para mim. Aí ele passou o contato, liguei e fechei Ó, com ele também. Então, essas coisas é importante, assim. Mas igual o Carlos falou, quando tem uma carteira muito grande, realmente, a longo prazo fica um pouco mais difícil. Mas sempre lembrar, né? aí Uma mensagem. você, aí você vai ter secretário ou secretária, tá? Você vai ter um assistente que vai te ajudar, tá? E aí ele vai tipo, ó, essa semana essas pessoas estão fazendo aniversário. Aí você vai ligar para essas pessoas, tá? Vai ligar. Tem gente que liga também para dia do médico, dia do professor. Aí, pô, tem mais controle ainda, mas pelo menos aniversário da pessoa, da esposa, aniversário de casamento, dos filhos. Eu ligava para os meus clientes, tinha cliente que falava, aí eu ficava me esperando. Opa, ligou de novo, hein? Pô, anos, né? Ele ficava me esperando. Pô, você não esquece, hein, cara? Pô, mas obrigado, tá, né?
E eu vou contar um caso que aconteceu com um amigo meu também. Ele, ele ligou para o cliente para parabenizar que dia seguinte era aniversário de casamento dele. Amanhã é o aniversário do seu casamento, né? Poxa, parabéns, né? Eu tô te ligando só para antecipar, um pouco antecipadamente, mas só para te parabenizar. O cara, porra, né? Pô, obrigado. Aí, dali a um mês, veio uma mensagem dessa pessoa e falou que eu quero ver você, quero ver, veio a mensagem para a seguradora. Eu quero ver esse corretor urgente. Aí ficou branco. Ixi, era um cliente de um prêmio alto. Eu falei, puta, será que ele vai cancelar alguma coisa? Será que ele tem algum problema? Aí foi lá, viu a policy, viu, atualizou o sistema. Não tem nada. O que aconteceu, né? Ele falou, eu quero que você venha aqui no meu escritório urgente. Eu falei, putz, então vamos lá, né? Ele foi. Chegou lá todo assim, meio com o pé atrás, né? Se preparado para alguma coisa ruim. Ele falou, poxa, pois não, o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa, tinha alguma coisa que eu deixei de fazer, não foi legal. Ele falou, não, cara, eu tô te contando para contar te chamando aqui para te contar uma coisa. Lembra que você me ligou aquele dia para me falar do aniversário da minha esposa? Eu tinha esquecido desse aniversário. Graças a você, eu comprei um maço de flor desse tamanho e eu entreguei para ela. A minha mulher não estava esperando aquela, ela ficou maravilhada. Nossa, a gente saiu para jantar, a gente teve uma noite maravilhosa, né? E eu, assim, foi graças à tua ligação e ao teu, sabe, ao seu carinho, né, comigo. Eu quero te convidar para almoçar. Aí levou ele para um baita de uma churrascaria para almoçar. Ele me contou essa história, tá? E, cara, uma coisa que não esperava, tá? Então, são pequenos detalhes. Simple little things. As pequenas coisas simples. Simple little things. As pequenas coisas simples que fazem a diferença no teu trabalho, tá? E é impressionante, assim, as pessoas, como isso toca. O presente que você levou, Clara, podia não valer nada, podia valer R$ 5, R$ 10. Mas você lembrou do filho, a coisa mais importante da vida dele, né? Esse final de semana a gente teve aqui em São Paulo um Festival do Japão. E eu participo desse Festival do Japão já há mais de 20 anos. E a gente tem uns stands lá, a gente vende uns pratos típicos da província lá que eu ajudo. E eu, numa conversa, eu encontrei com o presidente da província de Tóquio, né? E era meu cliente, ele foi meu cliente. Eu o conheci quando o filho dele era pequenininho ainda. E o filho dele, aí eu contei para ele, pô, você lembra daquele dia que eu, que eu fui visitar você, né? O teu filho estava lá, né? Ele apareceu, ele tinha ido jogar golfe e ele não tinha voltado, ainda estava esperando ele. Aí o filho desceu a escada assim, olhou para mim, ô tio, você joga videogame? Eu falei, bom, eu não sou muito bom não. Bom, mas tudo bem, eu te acompanho. Ah, vamos lá. Aí eu levei, lá era um videogame de jet ski. Aí eu fui lá, tal, e comecei a jogar com ele, e os dois lá, bé, bé, bé. E eu fiquei compenetrado no treco. Quando eu olho para trás, ele estava assim, olhando a gente, nós dois jogando. Esse cliente. Esse cliente falou, esse filho meu que você, daquela vez, ele está com 25 anos de idade, tá? Ele já se formou e está trabalhando como na engenharia, tá? Esse cliente meu era dono de uma construtora de engenharia, de uma incorporadora, né? Olha só,
São pequenas coisas, às vezes, que você faz, né? E aí você, isso, ele vai lembrar de você 25 anos depois, sabe? E te valoriza as coisas. Então, às vezes você fala, pô, mas não é nada. Mas faça que não é nada. Levar um pão de queijo, gente. Tá, pô, hoje tá. Tô passando perto aqui, eu passei e comprei um pão de queijo pra gente tomar um café. Você tem café, não tem? Tenho. Vamos tomar um café. Aí, pô, fazendo toma um café com pão de queijo, fala de amenidades, não tem problema, não precisa falar, tá? Você segura tudo bem, né? Ah, tá, então. Aí fala de amenidades, então, cara, fala daquilo que ele gosta, né? Pô, e como é que foi o final de semana? Pô, esse final de semana foi fantástico. Pô, eu tava montando meu cavalo, cara, tinha um cavalo, eu tava montando meu cavalo, tal, pô, e assim foi. Já participei de uma competição e que foi assim, assim, assim. E ele vai contar com orgulho, né, com satisfação daquele que ele fez. Quem não gosta de contar algo que fez bem para os outros? Todo mundo espera essa oportunidade. E você está dando essa oportunidade de contar. De novo, você é o mensageiro da boa notícia, né? Você faz a pessoa, sabe, compartilhar alguma coisa. A vida, gente, esse trabalho é relacionamento. É relacionamento. E vocês vão se relacionar com essas pessoas por longo tempo. Não é por 1, 2 anos, não, gente. 10, 15, 20 anos, né? 30 anos, né? Vocês ainda não entregaram benefício, imagino que não. E eu também nem torço para que vocês entreguem, mas eu já entreguei. Benefício de morte. Tá? Isso foi 2 anos depois que eu entrei nesse ramo. E essa pessoa que eu entreguei o benefício nada mais é do que a pessoa que iria ser o presidente da seguradora. E eu abordei essa pessoa no treinamento que eu estava iniciando lá. E ele faleceu de ataque cardíaco com 42 anos de idade. Pai de 2 filhos. Uma filha, uma filha e um filho. E, assim, o orgulho, foi difícil entregar o benefício, tá? Não é fácil, porque envolve muita emoção, e tal. Mas o orgulho que você sente de poder fazer realmente a diferença na vida de alguém, né, é muito grande. Essa família, os filhos estão formados na faculdade, se formaram na faculdade que esse meu cliente havia planejado. Eles moram em um bom lugar, não tiveram dificuldade para manter o seu padrão de vida. Então, tudo foi planejado. E aí isso dá um orgulho muito grande do seu trabalho, né? E é esse orgulho que eu quero que vocês sintam. Por isso, fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Não é da boca para fora. Ah, eu vou fazer a diferença na sua vida. Palavras são palavras, né? Nada mais do que palavras. Agora eu quero ver você realmente agir dessa forma. Fazer isso acontecer. E esse é o grande trabalho que vocês estão construindo, tá? E um cliente, ele só vai ver tudo isso se ele fizer um seguro e manter, conseguir manter ele até o dia que precisar, certo, gente? Não adianta nada ele fazer, dali a um ano ele cancelar. Cancelou, acabou. O ponto é você fazer o seguro para uma pessoa para que ele realmente consiga manter esse seguro. Então, não basta só fazer isso. Pessoas que tenham condições de manter esse seguro. Por isso que a gente está buscando sempre, estou ensinando vocês a fazerem seguros de pessoas que têm necessidades diferenciadas, porque eles têm um padrão diferenciado também. E eles vão poder ter condições de manter esse seguro sem esse valor abalar o orçamento dele, a ponto dele ter que decidir se ele vai pagar a compra do mês ou vai pagar o seguro. Se cair nisso, ele vai cancelar o seguro. Tá? Então,
Nós vamos trabalhar o quê? A persistência das apólices de vocês. É bom para vocês? Sim. Vocês vão, vocês vão ganhar bonificações melhores, vocês vão se classificar para a convenção, o seu trabalho ele vai ser é, avaliado como um trabalho de qualidade, que a persistência da apólice que mede a qualidade do trabalho de um corretor. E esse cliente, tendo esse seguro, você vai poder honrar esse pagamento lá na frente. Tá? É sobre isso que a gente está falando. Esse treinamento, esse curso que vocês vão ter comigo, tem muito treinamento, mas tem muita educação também. Eu quero educar vocês. Eu quero educar vocês sobre o verdadeiro propósito desse trabalho. O quanto que ele é importante. E isso tem a ver com missão, certo? Tem três coisas que sustentam um corretor. E eu vou falar isso também no treinamento para vocês. Três coisas. Três M's. M, M, M. Em inglês, tá? Money, medal, mission. Money, dinheiro. Medal, reconhecimento. Mission, missão, propósito. Então, o corretor, ele entra nesse negócio e ele prossegue nesse trabalho movido por essas três coisas. Só que tem um detalhe. O dia que ele não, por alguma situação, ele não estiver ganhando bem, ou por alguma situação ele não se classificar, ou não se qualificar, ou não for reconhecido, tá? Se ele ficar só nisso, ele pode cancelar, ele pode desistir e não conseguir, sabe, perseverar. Porque a vida é assim, ó, é um alto e baixo. O que vai garantir ele essa continuidade desse trabalho, sustentar ele nos momentos mais difíceis, é a missão, é o terceiro. Por isso que na hora que a gente contrata um corretor, existem pontos que a gente avalia, além dos soft skills, né? Além das competências, eu tenho que entender se essa pessoa ela tem propósito. Ah, então eu vou ter que escolher pastor, padre? Não, gente, não é isso. É pessoas que se identificam com isso, de você ter altruísmo, sabe? De você fazer algo pelas pessoas. Tá? Por quê? Porque quem tem isso tem mais longevidade. Ele persiste até nos momentos mais difíceis, mesmo que naquele momento ele não esteja ganhando tão bem ou que não esteja sendo reconhecido. Mas essa missão sustenta ele e não deixa ele desistir. Faz sentido, pessoal? Tá? Eu vou falar bastante sobre isso no treinamento. E, bom, hoje então nós falamos um pouco sobre o que nós vimos na mentoria passada, da obtenção de recomendações. Alguns de vocês contribuíram com os pontos que foram utilizados. A gente fez uma rápida recapitulação. Eu sugeriria que vocês pegassem aquele vídeo de novo, desse uma olhada naquele vídeo que ele tem muita coisa que às vezes passa rápido, sabe? É muita coisa. Mas aí, como o João falou, pô, esse negócio que a Clara falou, tá? Daquilo que você mais admira, pô, eu tinha esquecido disso, é um ponto. Tá? Por isso, assistam de novo. Quanto mais vocês assistirem, mais vocês vão começar a ver. Lógico, vocês vão ter tudo isso no treinamento, tá? E vocês vão ter detalhes e vocês vão poder ter esse vídeo do treinamento também à disposição para vocês assistirem quantas vezes quiserem, tá? Tudo bem? Nós falamos também de autoridade, um pouco de autoridade, o que é uma pergunta que o Caio falou, né? Como é que eu coloco minha autoridade? Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Ficou claro para você, Caio? Beleza.
E a gente falou um pouco mais sobre uma coisa que eu queria lembrar vocês. É o mensageiro da boa notícia. Isso é uma coisa interessante, sabe? Você chegar, né? Ele viu, encontrar com você, ele lembrar de coisa boa. Então, sejam essa pessoa que levem coisas boas para essa pessoa, que faça ela pensar em coisas boas, faça se lembrar de coisas boas. E aí ele conecta você com isso. E aí, de novo, a gente falou do PEP, né? Profissional, experiência, produto e empresa. Então você tem que vender o profissional primeiro. É esse que ele vai comprar. Tudo isso que nós falamos aqui, e vem já da obtenção de recomendações, é a construção, tá? da, da elevação do profissional, para que ele compre você. Se ele comprar você, ele vai até o fim do processo. Ele vai para a segunda visita, ele vai do telefone para a primeira visita, da primeira visita para a segunda visita, fechamento, ele fecha a proposta, entrega, faz a apólice, dá recomendação. Tudo isso porque ele comprou você. Ok? Para a próxima mentoria, coloquem coisas, cases que vocês querem que quiserem tratar, algum ponto que você está com dificuldade, como a gente tem feito, né? Nas últimas, tá? E aí a gente discute entre todos aqui. Ok? Valeu, pessoal. Combinado. Até mais, Tchau, amigo. gente. Abração. Bom Tchau, final de tchau. Até mais, semana. gente.